Do que a galera tá falando, tá? Dessa questão de mudança e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente fala de Wanderson, que deve estar se acertando aí com o time inglês. A gente já vai falar mais sobre isso. Inclusive a enquete é sobre essa questão do Wanderson. Mas teve definição na parte diretiva, na parte de quem manda, tá? O Grêmio confirmou Denis Abraão como vice de futebol para a temporada de 2022. Acerto ocorreu na manhã desse domingo e a nota do Grêmio diz assim, ó: o Grêmio Futebol Porto Alegrense comunica que, após conversas na manhã desse domingo com o presidente Romildo Bolzan, Denis Abraão confirma a permanência no cargo de vice de futebol. As mudanças e outras situações de reestruturação em curso serão divulgadas no decorrer da semana. Tá, então, a permanência de Denis Abraão como vice-presidente de futebol. Quero lembrar aos amigos que o vice-presidente de futebol não contrata diretamente, mas também quero lembrar aos amigos que o vice de futebol é responsável por quem vem e por quem vai. Então, o Denis Abraão terá uma grande responsabilidade, tá, em saber quem vem e quem vai e dar um aval e passar as situações mais bem postas pro presidente também dar a caneta final, dar aquela assinatura final. Porém, também quero lembrar que só o Denis Abraão permanecendo ou saindo também não vai ser o problema total ou não vai resolver nada. Tem que olhar para as outras posições. E o Marcelo Oliveira? E o Diego Serri? Eu acho que o buraco é mais embaixo, professor. E me parece que o próprio Diego Serri não terá continuidade no Grêmio, né? Porque o que se tem ali de especulação, notícia, eu vejo muito... Porque a gente faz muita rádio escuta também, né? A gente tem que ir atrás de outros veículos também pra ver o que tá acontecendo. E muito se fala sobre, e ouviu isso hoje na Gaúcha, sobre o Diego Serri não ter uma continuidade no Grêmio, porque eles querem também um executivo de futebol que seja mais... Como é que foram as palavras? Mais discreto. E aí eu fico assim, ó, eles colocaram algum exemplo? Porque mais discreto que o Diego Serri? É esse o meu ponto. Porra. Porque daí o que me causou estranhamento, né? O Diego Serri já é um cara muito discreto. Aí tu quer que seja mais discreto. Daí muito se falou também no nome do executivo que tá na base. Pra que ele fosse até subir de cargo, né? E aí isso me deixa muito preocupado, porque quando eles falam em executivo de futebol discreto, o que eles estão querendo exatamente? Porque o Diego Serri não é um cara espalhafatoso. E eu sei que não é exatamente esse o ponto, né? Mas que o Diego Serri não é um cara que parece ser muito protagonista, pelo menos pra nós, assim, sabe? Ele não parece que tá tão ativo assim. Inclusive, eu tenho algumas críticas em relação a isso exatamente. Queria um executivo de futebol mais ligado, um cara mais participativo, um cara mais atento e tal. E o Grêmio fala sobre ir atrás de um executivo que seja um pouco mais discreto. Eu fico um pouco receoso em relação a isso. Porque qual é o objetivo em ir atrás de um cara mais discreto? É alguém que bata a palma porque tu quer exatamente e não faça nada? Não sei o que isso significa. E aí, quando a gente tá falando sobre essas questões de reformulação, de mudanças... Desculpa, o Grêmio anunciar que vai ficar Denis Abraão e Wagner Mancini tem um erro e um acerto pra mim aqui, né? O Denis Abraão eu vejo como um acerto. Porque... Acerto de Denis Abraão? Sim. Por quê? Por que ficar Denis Abraão? Porque eu acho que o Denis Abraão é um cara de movimentação de vestiário que tinha falas que, enfim, elas geravam muita expectativa, mas é porque o momento do Grêmio era um momento até de, às vezes, criar cortina de fumaça, falar e ficar em cima do que o Denis Abraão falava, enfim, porque a gente não tinha mais essa figura, né? Antes era o Herman. E o Herman falava, assim, era uma reprodução do que o Romildo falava, assim, era meio chato, sabe? Agora não, tu tinha um cara de falar forte e tal, que chegou tentando balançar um vestiário que realmente precisava desse balanço. Agora, o Denis Abraão vai pegar daí um trabalho um pouco mais longo e tal. E aí, dentro desse minha mesma argumentação, eu vou usar isso contra o Wagner Mancini. Por que usar isso contra o Wagner Mancini? Porque o Wagner Mancini ele foi contratado especificamente para tentar livrar o Grêmio do rebaixamento. E não teve sucesso. Não conseguiu. Ele não conseguiu cumprir a missão pela qual ele foi contratado. E aí algumas pessoas na época diziam, não, é que o Grêmio já tá contratando o Mancini porque se der errado já começa 2022. E eu já pensava, cara, não é se der errado, cara, não pode dar errado. Tu tinha que ir num nome que vai salvar o Grêmio. Se tu tá indo num nome que, talvez não salve, mas daí já começa 22 melhor, isso é ser acomodado. Professor. Isso é ser acomodado. E aí que entra toda essa minha questão de tu querer um executivo de futebol mais discreto, tu manter o Wagner Mancini, tudo isso me parece muito cômodo pra direção. Os caras não estão tendo que ser criativos, não estão tendo que ser uma coisa de balançar, de mexer. O Grêmio foi rebaixado na quinta-feira.
E não mudou nada. Nada, absolutamente nada, não tem mudança. Não tem nada, entendeu? Posso te dar um ponto? Nessas de fazer rádio escuta por aí, eu vi com o pessoal do programa da noite na Rádio Grenal que eles trabalhavam a informação de que o Denis Abraão, quando entrou, não contratou o Wagner Mancini, mas já estava o Wagner Mancini acertado na vinda do Denis Abraão. O que é um ponto interessante pra discussão. Porque daí, muito se falava que o Denis tinha ido atrás. Porque daí, então, se isso for verdade, eu tô colocando só como uma especulação, evidentemente, mas se isso for verdade, aí o Denis tem menos ação ainda nessa parte final do campeonato. Não tô tirando a responsabilidade do Denis, que eu acho que existe, e ele mesmo se coloca dessa maneira, né? Que claro, a culpa, a responsabilidade é dele, né? Mas aí ele tem menos ações ainda que envolvem essa parte final, sabe? E a gente falava também, né, da diferença entre ser culpado e ser responsável, né? Porque daí culpado é tu ser diretamente ali, tu errar uma coisa e tal. Só que quando tu exerce um cargo que tá acima, tu tem uma responsabilidade ali que tu precisa assumir, né? Então o Denis Abraão assume essa responsabilidade. Só 2 comentários aqui antes da gente seguir falando. O Volney Oliveira falou que hoje é aniversário do filho dele, o Miguel. Então um abraço pro Miguel. Abraço, Miguel! Feliz aniversário. E o Ederson Fontoura, ele fala o seguinte: professor, não acha que o Denis fala demais em alguns momentos motivando o adversário? Sim, acho. E achava péssimo. Cara, assim, ó, a gente tem que entender que quando a gente defende, por exemplo, alguém, ou quando a gente não quer que alguém fique num cargo, não significa que essa pessoa seja perfeita ou que essa pessoa só tenha defeitos. Quando eu não quero Wagner Mancini no cargo, eu não tô dizendo que o Wagner Mancini não presta, entendeu? Que é o que muitas vezes as pessoas confundem e dizem, que esse cara tem que se ralar e... Não é assim que eu penso. Assim como querer o Denis Abraão não significa que eu concorde com tudo que ele faz. Mas eu entendo que, na posição que ele chega, de ver o time... encaminhando um rebaixamento e ele tendo que fazer alguma mudança, e principalmente uma mudança de falas em relação ao antigo que era o Hermann, o Denis Abraão chega e cumpre o papel dele. Então, ele não é o culpado, mas ele ainda é responsável, porque ele ainda tem um cargo acima ali, né? Assim como o Wagner Mancini, nesse caso agora, que ele chega com uma missão e não consegue cumprir essa missão. E pra mim isso é muito claro. Então eu não manteria o Wagner Mancini por ele não ter conseguido fazer o que ele veio fazer, que era tirar o Grêmio do rebaixamento. Mas daí já fica pensando em 2022. Isso é ser cômodo. Isso é ser acomodado, na verdade, né? Cômodo a situação. Então eu acho horrível. Além de que eu não gosto da forma de trabalho do Wagner Mancini, tá? Eu acho que ele não pensa futebol de uma maneira que eu gostaria de pensar, tá? E além de tudo isso, a gente tem que pensar no que fez o Wagner Mancini da campanha dele assumindo o Grêmio também. Porque muito se falou que o Grêmio teve uma evolução no final ali. Mas a pergunta que eu faço é, essa evolução foi contra quem? Contra quem que o Grêmio teve evolução? Contra um Bragantino completamente reserva do reserva? Que mais? Contra o São Paulo, foi um jogo bom. Esse eu não tenho o que falar do jogo contra o São Paulo. O próprio jogo contra o Corinthians, a meu ver, foi um jogo suficiente, mas não ganhou. O Atlético Mineiro descompromissado, daí ele ganhou. Que mais que ele teve de trabalho bom? Tainan tá aqui, dando uma ajuda. Chapecoense tinha rebaixada. Eu acho que o primeiro jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro, por mais que a gente tenha sofrido a derrota, foi um jogo também que o Grêmio propôs bastante o jogo. Perfeito. Mas a gente tá pensando em o quê? Sem resultado. 6 jogos? E ainda sem resultado. 6 jogos. E ainda sem resultado. Mas jogou bem contra o Atlético, perdeu. Jogou bem contra o Corinthians, empatou. Não ganhou do Flamengo reserva. Aí, olha só, os jogos que o Grêmio fez uma vitória consistente, tá? Que jogos foram esses? Bragantino, reserva do reserva. Chapecoense rebaixada. Atlético Mineiro descompromissado, que ainda conseguiu fazer 3 gols no Grêmio. Que mais? E aí o São Paulo. São Paulo eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Mas aí quando a gente diz, o Grêmio evoluiu com o Mancini. Cara, que evolução foi essa? Notícia! Olha só, antes até, tá? Cara, fomos jogar contra o América Mineiro, tá? Tomamos um baile. Fomos jogar contra o Bahia, que foi rebaixado. Tomamos um baile. Então, eu não gosto do trabalho do Wagner Mancini e não me iludo com essa de evoluiu, tá? Não me iludo com essa de evoluiu. Mas, repito, não significa que eu deteste o Wagner Mancini, que, meu Deus, ele não serve pra nada. Não é isso, não é isso. As pessoas têm que saber separar.
Eu não manteria Wagner Mancini para 2022 porque não gosto do trabalho dele e não me iludo com essas vitórias contra times que estavam descompromissados. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.